Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai dar início a mais um conteúdo novo, né? Nós vamos falar sobre as lutas, né? E aí esse tema lutas é um tema bastante interessante porque ele retrata algumas diferenças em que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Dentro do nosso capítulo, nós faremos uma pequena introdução sobre as lutas, né? Vamos fazer vamos falar um pouco sobre o contexto histórico dessas modalidades, quais as suas principais características, né? E também vamos discutir a diferença entre lutas e brigas, né? Vamos falar sobre o objetivo da luta, vamos falar sobre os benefícios dessas lutas, né? Tudo isso vai estar englobado dentro da nossa aula de hoje, ok? E para que a gente possa começar a falar sobre lutas, nós precisamos entender o que é luta, né? E a luta ela faz parte da cultura corporal do homem desde muito tempo, né? Essas lutas elas eram usadas antigamente pelos primórdios, né, para se defender das suas presas, né, onde eles precisavam lutar para poder comer, né, precisavam lutar para poder ter o seu território. Então isso vem passando de muito tempo, né? Com a evolução desse tempo, as lutas elas foram se difundindo pelos países, pelos continentes, né? E surgiram diversas formas de luta. Uma das principais intenções das lutas é você saber a hora de atacar e também saber a hora de defender. Lembrando que dentro das lutas a gente usa esse implemento como autodefesa, certo? Você não vai aprender lutas e vai sair batendo em todo mundo, tá bom? Dentro de algumas lutas nós temos objetos como bastões, como nunchakos, como espadas, né? Lanças e etc. Dentro dessas lutas existe chutes, existe bloqueios, existe socos, né? Existem movimentos corporais de imobilizações, de esquiva, né? Então tudo isso é baseado no que é lutas, tá bom? Então, como eu já vinha falando para vocês, as lutas elas vêm lá do tempo dos primórdios, né? Com o passar do tempo, eles tiveram também que lutar para conquistar territórios, né? E mostrar quem era que fazia a liderança desse povo, né? Então as lutas, como eu já falei, elas vêm sendo utilizadas desde muito tempo. Com a evolução dessas lutas, nós chegamos até a Roma, né? Roma é um dos berços, né, das lutas, porque na Roma antiga era que aconteciam lá dentro do Coliseu as grandes lutas, né, onde os romanos, os reis lá romanos, eles pegavam, compravam escravos, né, davam um treinamento para eles, e aí esse treinamento, esses escravos, eles iam lutar contra animais ferozes para divertir os seus donos, né, e acabar divertindo também os espectadores, né? Dentro dessas arenas aconteciam lutas, né, com esses animais, e depois eles passaram a ver essas lutas com os próprios escravos de outros reis, né? Porque eles tinham em mente em que quanto mais sangue era derramado dentro desse coliseu, mais a possibilidade de chuva poderia acontecer lá em Roma, já que Roma passava por uma seca tremenda, né? E aí eles começaram a fazer esse tipo de espetáculo, né? Esses espetáculos, como eu já abordei, eles aconteciam lá no anfiteatro, né, do mundo, o Coliseu de Roma, que hoje ele
ele é apenas uma parte de visita, né? É uma relíquia lá romana, onde eles só usam agora para visitas, né? Não tem mais essa parte da luta que acontece lá. E aí, como eu falei no começo, né, da introdução da nossa aula, a gente vai falar sobre os objetivos da luta. Quando eu penso em luta, muitas das pessoas já acham que lutar é brigar, e não é isso. As lutas, ela têm um caráter totalmente diferente do que a própria briga, né, como o pessoal fala. Dentro das lutas, existem códigos de ética em que esses códigos eles devem ser cumpridos, e cada luta tem a sua forma de execução desses códigos. Porém, eu trouxe aqui para vocês alguns que podem fazer parte de todos esses códigos dessas lutas variáveis. Todas as lutas ela têm como a intenção de evitar atitudes violentas, né? Os participantes eles não podem agredir os outros oponentes. Eles têm que respeitar a diferença entre os oponentes, né? Respeitando essas diferenças, ele já respeita o próprio oponente. Eles têm que seguir as regras, né, que cada luta determina. Todos os atletas ou lutadores, eles devem ser leal, né? Em nenhum momento eles podem usar da deslealdade, né? E esses lutadores também eles têm que levar em consideração os aspectos éticos, né, que cada luta ela traz. Não é assim? Então, quais são os objetivos de praticar essas lutas? Quais os objetivos as pessoas têm por praticar lutas? A luta ela é muito importante na formação do adolescente, na formação principalmente da criança, porque ela ensina disciplina, né? Ela ensina a pessoa a formar o caráter, ela ensina a pessoa a ter autoestima, ensina autoconfiança, ensina respeito, ela ensina ao desenvolvimento da coordenação motora, aprimora os sentidos, melhora a flexibilidade, desenvolvimento emocional, certo? Então, as lutas elas têm um papel fundamental, né, na construção do caráter das crianças e dos adolescentes por conta dessa formação. Já a diferença entre as lutas e as brigas, eu vou citar aqui um pouco sobre o que acontece, né? Como eu falei anteriormente, a gente acha que lutar é brigar. Porém, é uma análise totalmente diferente do que muitas das pessoas pensam. Nas lutas nós temos regras ditadas por federações e cada participante ele tem que respeitar essas regras e tem que respeitar os valores dos seus oponentes. Já nas brigas eles não levam em consideração a isso. Nada disso é levado a sério, onde o principal objetivo do brigão é humilhar, agredir o oponente, agredir a integridade física e psicológica desse ser humano, né? Já nas lutas nós temos os códigos de ética, como eu falei, esses códigos eles são cumpridos com rigor, certo? Nada de não cumprir esses códigos, né? Tem que ser cumprido. E já nas brigas, como eu já falei, eles infligem esse código, eles não estão nem aí, eles só querem chegar, bater e torturar, certo? E aí eu trago uma breve mensagem para que a gente possa refletir, né? E isso ainda está baseado dentro do nosso tema de lutas e brigas, né? Será que nós devemos lutar um contra o outro? Eu preciso lembrar que nós não podemos pensar dessa forma. Eu sempre tenho que ver o meu amigo ou o meu adversário como um oponente, certo? E não como um rival meu. Então, é nesse sentido que eu preciso
valorizar a integridade física desse meu colega de luta. Eu tenho que respeitar as normas da modalidade que eu estou executando, certo? Então, essa parada de que as lutas levam você às brigas, isso não existe, certo? As lutas, em geral, transformam pessoas, elas mostram pessoas os caminhos que fazem parte de um ser humano melhor. Ela ensina você a ser um cara disciplinado, ensina você a ter um autocontrole, uma autoconsciência daquilo que você vai fazer, certo? Então, para encerrar a nossa aula, né, eu trago aqui uma bela mensagem do Jigoro Kano, que ele é o grande percursor do judô, né? E ele diz a seguinte frase, que a vitória obtida através da trapaça é muito pior do que a derrota, certo? E se você for analisar essa frase e levar ela para dentro da sua vida pessoal, você vai ver que ela se encaixa em muitos dos sentidos. Tá bom, gente? Eu quero deixar um forte abraço para todo mundo, né? Espero que as aulas elas já voltem logo e que vocês venham já fazer parte dessa primeira turma que está vindo com uma aula presencial, tá? Um beijão para todo mundo e até a nossa próxima aula. Tchau.